Isso, você acha que alguém que está nessa situação, o que ele pode fazer para melhorar essa timidez, né, de exercer o chamado da palavra, do louvor e tantos outros chamados, e precisa vencer a importância da leitura para o povo? A sua opinião a respeito desse novo movimento que são os coaches, aquele cara que vai resolver todos os seus problemas, ele tem a senha para solucionar todos os seus problemas. Muito obrigado, eu quero agradecer a você por ter aceito, né, o convite de estar aqui comigo nesse bate-papo. Já há algum tempo a gente tem uma amizade, e quando nós iniciamos aqui esse trabalho, esse projeto do podcast, que nada mais é do que bater um papo com amigos, irmãos, sobre as coisas que a gente sempre fala na rua, na igreja, e você, sem dúvida nenhuma, era uma das pessoas que estava na lista lá, para a gente falar sobre as coisas de Deus. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Pastor Gil, eu que agradeço pela confiança, obrigado por ter lembrado de mim. Muito bom esse podcast, Café Corajoso, e para nós é uma alegria, um prazer poder estar aqui e cooperar de alguma maneira aí, para abençoar o povo aí. Maravilha, Ney, maravilha, coisa boa. Bom, o nosso podcast nada mais é do que conhecer a história dos nossos amigos, irmãos, obreiros, a sua história, a sua formação, e também falar sobre algum assunto da atualidade que de alguma forma vai ser interessante aí para as pessoas que estão acompanhando. Ney, eu te conheço já há mais de uma década, viu? Há mais de uma década. Sim. Há muito tempo, nas igrejas que nós estávamos conduzindo, você sempre era convidado, ministrando uma palavra, certo. muito boa palavra. Mas a sua história eu não tenho os detalhes dela. Certo. Você nasceu onde? Você é caiçara de São Sebastião? Você nasceu fora, veio? Como é que é a sua história? Eu sou de dentro. É de dentro? De dentro. Você é caiçara, Ney? São Sebastião. Rapaz, nasci mesmo? Bairro da Topolândia. Se for para pescar, você consegue pescar? Sim, consigo. Mas mais com medo do que pescar. Aí, mais com medo. Legal, você nasceu então aqui. Então, quem nasce na Topolândia é o quê? Eu acho que é topolandês. Topolandês ou topolandense? Topolandês. Topolandês. Né? Que legal, bacana. Se nasceu e hoje você é um obreiro reconhecido por toda a comunidade nossa aqui. Mas como que é a sua conversão, a sua casa, a sua família? Já vem de um berço evangélico? Como que foi o seu crescimento? Não, minha família não vem de um berço evangélico, não. Meu pai, há um tempo atrás, ele serviu sim a Deus, né? E depois se afastou da igreja. Agora, minha avó, minha querida avó, ela sim era da Assembleia de Deus, fazia parte, né, da igreja onde é o setor 1 hoje. Olha! Né, aquela igreja mais antiga. Uhum. Né? Eu me lembro ainda da minha infância, né? De ela me convidando na verdade, eu lembro que eu falei para ela que eu queria ir para a igreja. Meninão. Já estava com desejo de ir para a igreja. E a gente, mãozinha dada com a vovó, né? E a gente ia a pé até o centro lá, para cultuar a Deus. Então, mas não venho não de uma família evangélica, não. E isso nós estamos falando, você de que idade, isso aí? Essa com a vovó? Com a vovó ali foi idade de entre 9 e 10 anos de idade. Tá. Mas como que você tem a lembrança de quando você definitivamente começou a caminhar na igreja? Sim, aí já vai um pouco mais para adolescência, uns 15, 16, 17 anos ali. Ali sim eu começo a servir a Deus dentro de uma igreja, a Assembleia de Deus, na época, e foi nessa idade aí, nesse tempo aí, entre 16 e 17 anos. 15, 16 e 17 anos. 15, 16 e 17 anos. Você começou a trilhar no caminho e você foi para a igreja com essa idade de 15 anos, que é difícil. Um adolescente com essa idade, se não for junto com a família, logicamente que a realidade daquele tempo, né, não tinha videogame, né, não tinha Facebook, não tinha essas coisas que muitas vezes é um atrativo para os adolescentes. Mas o que te motivou a ir para a igreja? Eu, particularmente, fui para a igreja com um amigo, né? Um amigo, o Nildo me levou para a igreja e eu aceitei Jesus e fui o primeiro da minha casa e o Senhor foi alcançando os demais. E no seu caso? A minha conversão se deu através de uma namorada. Uma namorada? Uma namorada.
Uma menina que eu comecei a namorar, ela sim era da igreja e eu Aham. não. Aí você E viu. mesmo assim ela quis, né, namorar comigo, quis continuar comigo, enfim. Aham. Eu, como diz a palavra aí, né, era do mundão, Aham. era todo jogado e largado, né? Aí você viu, o único jeito agora é ir para a igreja. Mas a minha história, ela não, ela começa assim, de fé mesmo, ela começa através, né, da minha conversão dessa namorada que Aham. era crente. Porém, eu me lembro de muitos, como é que eu posso dizer, de um chamado de Deus assim, através de pessoas evangelizando, Uhum. através de frases que às vezes me faziam ter medo, como se prepare, Jesus está voltando. Né? Então eu falei, puxa, mas como assim Jesus está voltando? O inferno Né? existe, né? Então O- isso já estava meio que impregnado. Aí a moça é crente, eu gosto dela, ela gosta de mim Então eu vou para a e vou igreja. para a igreja. E se deu assim, E foi aí nessa. você foi por causa dela e na igreja você encontrou ele. E quando você chega na igreja, você começa a se envolver com os trabalhos da igreja. Hoje você tem um chamado, mas você já sabia, quando Exatamente. você Fui por começou a causa caminhar na dela, igreja, mas não você já fiquei por causa começou dela, a fiquei por trilhar o causa caminho dele. da palavra ou não? Não, não foi, não, eu não tinha ainda essa muito bem definido, muito claro para mim a visão, o ministério da palavra. Aham. Embora tempos depois Deus usando pessoas, né, para falar sobre essa questão, Uhum. aí eu fui entendendo. Mas o início de conversão meu na igreja foi, eu era muito vergonhoso, né? Era Ah, muito você era tímido, tímido? tímido, rapaz. Então eu tinha, se o professor de escola bíblica ele pedisse para ler um versículo, eu lia, mas eu lia todo Ah, tremido, gaguejando. você teve Era que trabalhar isso em você? tive, inclusive até fazer assim umas leituras, pegar uns livros sobre comunicação Aham, e assim, e lógico, em primeiro lugar Deus, né, aham, nos moldando. aham. Mas foi por esse caminho aí, não foi pela palavra assim, ministerialmente a palavra. E aí você trilhou outros caminhos, música, Louvando. bandas, Exatamente. coreografia, grupo de dança. O Não. que você esteve na igreja? Foi a música, né? A música que nos deu também o norte. Eu tocava trompete na banda na Uhum. época, né? E também o canto. Eu era o playbackzinho lá e só Sérgio Ah, Lopes. brincou. Toma, Sérgio Eu não, Lopes. tá aí uma novidade Né? que eu ainda não vi os seus dotes de Foi. louvor, de Muito cantar. tempo atrás. Era É mesmo? playback e Sérgio Lopes. Né? Tente lembrar Se quantas vezes alguma uma vez vez Jesus Jesus. te Pô, a abandonou, gente tem tente que ver aí, lembrar. É ver isso esse mesmo. talento que tá aí. É isso mesmo. Legal. E a partir daí você foi desenvolvendo na igreja. Essa questão da timidez, e eu sei que algumas pessoas vão estar assistindo e de repente se identifica com isso. A Certo. timidez, né? Falar em público, muitas vezes tem a chamada. Eu conheço pessoas que têm que no Evangelho que tem essa timidez, né? Essa questão de falar em público. Conheço pessoas que têm um talento do louvor, um talento forte, expressivo, porém tem dificuldade de estar em um grande público, ministrar, exercer o chamado, porque justamente existe o fator humano, né? Nervosismo, diante de uma plateia aí. É possível trabalhar isso? Você acha que alguém que está nessa situação, o que ele pode fazer para melhorar essa timidez, né, de exercer o chamado da palavra, do louvor e tantos outros chamados que precisa vencer a timidez? Eu penso, pastor Gil, que no contexto de serviço a Deus, a gente precisa se expressar e se expressar bem, né? Uhum, Então, todo começo, às vezes, ele é difícil. Você está contando a sua história, uhum, eu tenho a minha história também, só que, assim, a gente pode, sim, moldar isso, a gente pode, através de ferramentas, né? Aí entra na leitura, entra em concentração, entra em você também se retrair, uhum, né, ou tirar um pouco dessa vergonha e timidez, e vai ter momento que você vai ter que ir para a guerra. Não, tem que enfrentar esse povo, né, essa plateia. uhum. Até você entender que não, eu posso vencer isso e vencer, ainda mais vencer para a glória de Deus. Eu acho que no nosso contexto evangélico é preciso sim como é que eu posso dizer, a pessoa encarar Encarar. essa realidade. Poxa, eu sou muito tímido, eu sou muito vergonhoso na igreja.
eu não consigo, me dar oportunidade, ou se eu vou com muito pesar, ou então eu não aceito, eu falo não para tudo, né? Na minha situação, eu nunca rejeitei, eu sempre ia meio que retraído, mas ia. Mas eu enfrentava. Enfrentava. Raras vezes que eu desperdicei, que eu neguei uma oportunidade, né? Eu acho que isso foi também um pontapé para mim começar a se entender e falar, poxa, eu posso melhorar. Você acha que se a pessoa ela também se preparar para aquele momento, para aquela situação, uma preparação, ela é do louvor, da palavra, ela se prepara antes. Você acha que a falta de preparo antecipado também leva a passar por circunstância que aí vai se tornando as coisas ainda mais piores? Com certeza, o preparo é fundamental. Seja em qualquer área da vida, não estamos apenas transmitindo para a nossa vida ministerial em igreja, para o nosso... eu vou usar essa expressão, pelo sucesso ministerial, você é um bom obreiro, você é um bom pastor, você tem uma boa palavra, você se expressa bem. Não, eu acho que isso se aplica à área profissional, a se expressar diante, talvez, da sua família, a aconselhar alguém. Então, você precisa ter preparo para tudo. Diga lá, né, a nossa realidade de hoje. Sem dúvida alguma, o preparo é fundamental. A Bíblia nos diz em Hebreus 13:7, para nós lembrarmos dos nossos pastores, né, que nos instruíram e nos formaram. Eu me recordo que certa vez encontrei um moço, e ele falou assim: varão, é o seguinte, eu não precisei de ninguém, eu aprendi, tudo foi Deus que me deu diretamente para mim. Tudo que eu sei foi Deus que me deu. E eu fiquei sem argumento ali. Diante daquela situação, eu percebi, depois de algumas conversas, eu percebi que não tinha jeito e que e era nítido que a vida dele realmente condizia com quem aprendeu sozinho, porque acabava não produzindo, acabava não crescendo. Você aprendeu sozinho? Não, pastor Gil. Eu não aprendi sozinho, não sou o apóstolo Paulo, que é um apóstolo abortivo, nascido em fora de tempo, não, que teve uma revelação direta de Jesus, né? E ainda assim, ele precisou da igreja, ele precisou de uma liderança. Não, a gente, sem dúvida alguma, teve pessoas que passaram pelas nossas vidas que nos abençoou muito, nos ajudou muito, nos aconselhou muito, né? Foram, assim, um divisor de água, né? Como não só pastores, né, de igreja, mas como eu tive um professor de escola dominical que foi sensacional. É mesmo? Para mim, ele, por causa dele, eu quis também ser um professor mais tarde. Por causa dele, eu quis também, eu almejei também o ministério da palavra. Então, a maneira como ele ministrava, ele me ensinava, a maneira como ele lidava com pessoas, porque havia coerência naquilo que ensinava e coerência na vida prática dele. Olha. Então, aquilo me fazia a repensar muitas coisas, a voltar atrás de muitas decisões erradas, né? A não cometer certo tipo de pecados. Você pode falar algum desses homens? Você pode? Bom, o professor que eu tenho... Alguma dessas pessoas que para você foram importantes na sua formação? É o nosso irmão Marcelo. O professor Marcelo eu sempre vou apresentar ele como meu professor, até hoje. Se ele for trazer uma palavra na nossa igreja, irmão, está aqui, meu professor de escola bíblica, na minha conversão, na minha juventude, e um divisor de água. Um cara entusiasmado com o ensino, um cara dinâmico, sabia, né, como fazer o negócio andar ali com a juventude, e a linguagem jovem não é tão fácil assim, né? Sim. Mas, sem dúvida alguma, eu tive pessoas que nos abençoaram. O sábio Salomão falou assim que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, meu irmão, eu penso que ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. A gente vai sempre ter que agradecer alguém por ter nos dado um pontapé inicial. Legal. Quando que você teve a certeza, que eu não sei se você sempre teve, porque o obreiro, muitas vezes, ele tem uma vida, ele tem uma família, ele tem o trabalho, ele tem sonhos, ele tem projetos pessoais. Você se recorda do momento que você falou, olha, esse é o meu caminho? Teve algum fator da sua vida que te
te deu assim o estalar de falar, não, esse é o caminho da palavra, essa é a minha área. Percebi agora que esse é o meu caminho. Eu creio que sempre tem os momentos ikigais. Não sei se você ouviu falar nessa expressão ikigai. É uma palavra japonesa, né? Que é aquilo que te salta assim, que você entende que aquilo é um divisor de águas. É a ideia de o que te faz sair da cama todos os dias, né? Por que você existe? E no serviço a Deus, na vida cristã, isso sem dúvida aconteceu sim. Né? Embora eu comecei cantando, tocando na banda e tal. Isso, não que eu deixei, eu posso cantar, sem nenhum problema. Mas a palavra, ela soou mais forte, né? A palavra, ela foi muito mais incisiva na minha vida. E quando eu falo assim, pastor Gil, isso para mim é uma... eu falo porque foi um tempo que Deus foi trabalhando na minha vida para tirar... Aí entra um pouco na história da timidez, da vergonha, não sei o quê, de se achar indigno, não sou capaz. E de fato nós não somos capazes mesmo, né? É Deus que vai moldando esse barro aí até fazer ele se transformar num vaso aí. Sim. E a palavra para mim foi sempre um norteador, foi sempre a regra, a bússola. Olha que eu tenho um pouco mais aí de 15, 20 anos de fé, de igreja, né? Digamos assim. Outro fator interessante, você falando da sua formação, do conceito de tudo que aconteceu na sua vida, e entendendo e sabendo que você tem um trabalho também com literatura, você é um dos nossos fornecedores aí de livros, bíblias. Talvez você seja a pessoa mais indicada para a gente fazer essa pergunta. Qual a importância da leitura para o povo de Deus? E aí eu faço essa pergunta trazendo um aspecto histórico que o povo cristão, trazendo só para o nosso país, ao longo da história foi acostumado a receber, né? Na realidade teve um tempo que foi orientado apenas a ouvir, né? Não tinha o aspecto de analisar, né? Você acha que é importante, quão importante é a leitura bíblica para o povo de Deus? Bom, pastor Gil, como já dizia o comercial, ler também é um exercício. Bom, as importâncias são diversas, né? A ideia é que se você precisa exercitar os músculos, não exercita, chega um momento que ele atrofia. E com o cérebro não deixa de ser diferente, né? Ler, traz benefícios na sua fala, na sua expressividade, na sua maneira de escrever. Então, estou falando de exercícios assim que é a lei da semeadura. Isso vai acontecer se você caminhar pela leitura, por ler um bom livro, ler a sua Bíblia, ler livros acerca da Bíblia, estudar, fazer curso, fazer uma faculdade, enfim. Tudo isso demanda a leitura. Só que aí você está trazendo um aspecto humano, físico, né? Sim. Agora, é interesse de Deus que a gente leia também? Sem dúvida alguma. Eu ia entrar nesse mérito, né? A gente vai construindo aqui e a Bíblia nos orienta a leitura, né? A gente poderia citar vários textos aqui da Bíblia nos incentivando, né, a leitura. A palavra de Deus nos incentivando a leitura. Você tem Paulo falando para o jovem pastor Timóteo sobre o exercício de ler. Persiste em ler, né? Persista na leitura, né? Então você tem o livro das Revelações, do Apocalipse, né? Bem-aventurado aquele que lê, ouve e que guarda as palavras dessa profecia. Você tem Isaías 34:17, buscai no livro do Senhor e lede. Lede. Está desse jeito lá o texto. Então, assim, você tem Josué. Josué de dia e de noite, né? Ele, olha, medita nessas coisas. Então, eu lembro de uma fala do pastor Douglas Gonçalves. Filho do pastor Josué Gonçalves. Ele fala assim que aquele que não lê porque não quer é pouco diferente de quem não lê porque ele não sabe. Pouca diferença faz. Pouca diferença. Então, eu vejo um certo descaso com a leitura. Você sempre gostou de ler? Sempre gostei de ler, mas o Evangelho fez isso por mim. Porque, assim, eu conheço pessoas que têm dificuldade de ler. Eles querem, mas não conseguem. Você consegue dar algum macetezinho para alguém que não tem o hábito de ler e como começar a ler? Boa pergunta. A pessoa que não tem o hábito de ler, mas quer aprender a ler. Comece lendo
bons livros, livros que te cativem a amar a Deus, livros que te cativem, né, a sair um pouco da visão superficial das coisas, né, e entender que a Bíblia é uma palavra de verdade. Você pode ler o que está escrito ali e viver o que está escrito ali. Então, é preciso... o meu conselho para quem quer se engajar na leitura, quer começar a ter prazer na leitura, é começar a ler livros e ler bons livros acerca de temas talvez que você tenha alguma dúvida, né? Você tem alguma dúvida e aí você pega ali... Utiliza o interesse, né, de conhecer alguma coisa com o aspecto da leitura. Você acha, Ney, que a baixa interesse entre o povo de Deus na leitura é um aspecto histórico? Porque a gente sabe que na história do cristianismo até brasileiro, restringindo ao Brasil, né, não fora, mas também fora, mas restringindo aqui ao Brasil, houve um tempo em que as pessoas que tinham a sua religião, que buscavam a religião, buscavam o cristianismo, elas não tinham acesso à Bíblia, né? Então elas recebiam. Você acha que isso dentro da história acabou acomodando um pouco o cristão ou não? Eu acredito que tem a ver, sim, tem a ver com a nossa, digamos assim, a nossa historicidade, né? No caso do cristianismo, toda a ideia do Império Romano, né? Ou da Igreja Católica, que era a religião oficial do Império, de fato, mas ali havia uma imposição muito grande, né? Uma imposição muito grande. Não havia, a Bíblia ainda não, as pessoas não tinham acesso direto, né? Direto à palavra. Até essa questão da palavra, a reforma, né, de Agostinho Lutero, e né? aí de Lutero, né, nós temos ali um personagem que foi João Gutenberg, que é a primeira prensa ser criada. E aí, para quem não tem o conhecimento histórico, que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, né? É o livro mais lido, mais vendido e o primeiro livro a ser impresso. Essa impressão da Bíblia, o que trouxe de melhoria no aspecto da leitura da Palavra de Deus? Você acha que foi um fator importante? Sem dúvida alguma, a imprensa teve um papel fundamental. Digamos assim, a divulgação, né? A proliferação da palavra, né? O comunicar a palavra, ela teve uma abrangência muito maior por causa da imprensa, né? Eu penso que o que a imprensa era naquele tempo, a internet é nos dias de hoje. Eu penso assim. Olha aí os vastos ângulos aí que a internet caminha. Você tinha rádio, você tinha televisão, você tinha os carros na rua, você tem hoje podcasts, você tem hoje YouTube, você tem hoje meios de comunicação para disseminar a palavra como ninguém. Né? Então, sem dúvida alguma, a imprensa teve um fator importantíssimo, né? Fora, aí entra quando Lutero inicia a reforma, justamente com a ideia de traduzir ali Então, a reforma do Lutero, a imprensa foram ações importantes, mas só alcançou o que alcançou porque o hábito da leitura daquilo que foi impresso, né? O hábito da leitura daquilo que foi colocado na imprensa. E disso aí a gente vem, mas no geral, o que você que está mais próximo, ainda há uma dificuldade entre o povo ler? Você acha que está melhorando? Foi pior? Está bom? Qual é o cenário hoje da leitura, no seu ponto de vista? Nós não temos uma cultura de leitura. Uma cultura de leitura nós não temos. É uma coisa que a gente... É uma luta muito grande para implantar isso, né? E ainda mais no meio do povo de Deus. O povo de Deus não lê. É uma verdade a ser dita, é uma realidade que nos confronta, mas o povo de Deus não lê. O povo de Deus não quer viver de viver o chão da vida se relacionando com a palavra. Então isso em certo sentido, é preocupante. Porque você vai ver aí analfabetos espirituais, né? Pessoas que vão passar a acreditar em tudo que ouvem, vão talvez se aconselhar com tudo e com todos,
não vão dar a devida importância à palavra. Eu já vi situações de pessoas que gostam de um culto de louvor, mas não gostam de um culto de ensino. Você já viu aquela situação de que assim, a palavra é o melhor momento do culto, né? É o melhor momento. E aí, nos nossos cultos, nós temos muito isso, né? Olha, agora nós vamos à melhor parte do culto. Só que o culto de 2 horas foram deixados para a melhor parte 10 minutos, 5 minutos, ou às vezes até passou do horário para a melhor parte, né? Você tá arrancando o tatu da toca aí pra essa gente. E aí a melhor parte ficou com a menor parte. Você acha que a melhor parte com a menor parte, isso é hipocrisia. É normal isso aí? Para mim é hipocrisia, porque eu penso assim, você deu 1 hora de louvor, dá 1 hora de palavra também para quem vai pregar. Poxa, se você tem um bom grupo de louvor que se expressa, que ministra, tudo bem, não tem problema em dar um tempo ali para o conjunto. Mas a palavra, a ministração da palavra, o desenvolver da palavra, sabe? E falando da palavra de Deus, a importância da palavra, alguns dias atrás, um tempo atrás, houve uma polêmica no Brasil relacionada a um grande pastor em que ele expressou a seguinte frase, de que a Bíblia precisava ser atualizada. O que você pensa sobre isso? Você acha que a palavra de Deus ela precisa de uma atualização? Ou você entendeu o conceito do que ele falou? Ou qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu ouvi essa mensagem toda. Essa mensagem ela tem quase 1 hora. 49 minutos essa mensagem. E eu sei que ele vou usar essa expressão, ele deu aquela pisada no tomate. Uhum. Sabe quando você constrói tudo bonitinho e no final você mela aquilo, você bota tudo por água abaixo? A mensagem é linda. A mensagem é entre Paulo, Onésimo e Filemon, porque ele fala das relações igualitárias. Né? Ele aborda a questão do amor, enfim. A mensagem, a maneira como ele constrói é fenomenal. A eloquência do Ed René é fenomenal. Agora, parece que os 7, 8 minutos finais é onde ele deu essa frase, né? Deu essa frase aí que deu muito chabu para ele, né? Deu muito problema para ele. E a sua pergunta, a Bíblia deve ser atualizada? Bom, uma palavra que subsiste eternamente, ela não precisa de atualizações no sentido de que ela agora é retrógrada, o que era verdade no antigo não é verdade no novo. Não, eu penso que a gente precisa de contextualizações. Contextualização. Eu acho que isso... O que é contextualização, para quem não conhece, não sabe o que é isso? Tem a ver com, quando a gente fala de ter o contexto exato, de coisas que no Antigo Testamento ficou de fato para aquele tempo, e de coisas que se volta no Novo. Porque tem coisas que estão no Antigo que a gente pratica no Novo, que a gente sabe que aquilo tem valor no Novo. Por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui. Se a gente falar as leis cerimoniais do Antigo Testamento, poxa, havia tipos de pecado que havia tipos de sacrifícios. Sim. Hoje, qual que é o contexto? Se você pecou, você precisa matar um animal? Fato que não. Toda a lei cerimonial, toda a ritualização, liturgia do culto de Israel a Deus, bem dizer, se cumpriu em Cristo. No entanto que Paulo fala que todas aquelas coisas eram sombras. De coisas melhores, superiores que viriam. E isso se findou em Jesus. Se concretizou em Jesus. Então, esse é o sentido de você contextualizar, né, a Bíblia, a palavra de Deus. Poxa, como é que você vai ver... Hoje, vamos supor, alguém morre apedrejado porque adulterou? Então, é mais ou menos nessa área que eu estou entrando aqui. E, sem dúvida alguma, a Bíblia ela é eterna. A palavra de Deus ela não precisa de atualização. Ela não precisa... existe uma ciência em teologia chamada hermenêutica. Você já estudou isso. A hermenêutica tem um ponto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não precisa da minha ajuda para interpretar ela. Ela mesmo se explica, né? Então, essa fala aí, ela ficou bem defasada e ele foi bem
bem assim, atingida aí pelos grandes homens de Deus da nação, pelos mestres, né? Enfim, e não, a palavra de Deus não. Não precisa ser atualizada. Ela não sofre alterações, né, com o passar do tempo. Ela não fica velha, não envelhece. Aí, eu sei que a gente poderia falar bastante sobre isso, mas aí, só para finalizar, assim, essa temática, Jesus fala assim que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não passam, elas serão eternas. Legal, bacana.